noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar uma boa noite de estudo, um bom estudo a todos nós, né? Prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez, nos colocamos diante de vós, diante da vossa bondade, da vossa grandeza, para que abençoe essa noite maravilhosa, para que abra os canais de luz e de bênçãos, os portais sagrados, para que nosso amigo Bezerra e toda a vossa comitiva do bem, da caridade, os benfeitores, amigos doutrinadores e consoladores estejam conosco, e para que todos os espíritos irmanados, junto com todos os encarnados, possamos evoluir. Que assim seja. A parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você não devia ter confiado o meu dinheiro, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado,
e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje ele fala sobre a parábola dos talentos. Nós já estudamos esse evangelho em outra oportunidade, né? E quando fala em talento, a gente pensa em talento, né? Talento enquanto podendo ser o talento de cada um, podendo ser o dom de cada um, os talentos que a gente acumula durante a vida. Mas esses talentos não significam somente os talentos do qual nós pensamos, mas como também talento aqui é dinheiro, né? Ele traz uma nova versão. Enquanto talentos, de um lado, são os dons e as dádivas só podem ser dados por Deus. Então não tem como, não vou escrever dons e dádivas de Deus, né? Só pode ser dados por Deus. Por outro lado, um talento equivalia a 6.000 denários. Era o nome do dinheiro na época. Um talento, ele deu 5 para um, não foi? 5 para um, 2 para outro e 1 para o terceiro, né? Então, um talento equivalia a 6.000 denários. Vamos supor que um talento, 6.000 reais. Só para a gente fazer uma analogia, uma comparação. E aí, um denário era um dia de trabalho. Se ele tinha aqui 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. Ou seja, a quantidade que esse senhor colocou na mão de cada um, aparentemente pouco, mas não era pouco, né? Porque a gente sempre acha que é pouco quando ganha, mas na hora que tem que pagar, a gente nunca acha que é pouco, né? Não é verdade? 100 reais. Mas se você tiver que pagar, né? 500 reais. E se você tiver que pagar? Porque quando você recebe os 500, você acha 500 reais. O que eu faço com isso? Agora, quando você coloca esse 500 como dívida, nossa, tudo isso? Você é louco, né? Muda de posição a coisa, o mesmo 500, o mesmo 100, vira uma fortuna, né? Então, ele saindo, deixou cada um com seus talentos. Vamos lá. Diz a história que o primeiro recebeu 5 talentos, correto? O segundo, 2 talentos. E o terceiro, um talento. Agora, vamos lá. No versículo 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse,
o recebesse de voltas com juros. Vejamos. Ele está dando uma prensa aqui, né? Um puxão de orelha. Mas olha, o que o primeiro fez? Hã? Multiplicou, dobrou, né? Então, o primeiro multiplicou. O segundo multiplicou também. E o terceiro nada fez. Como? Guardou. Né? Guardou. Olha, versículo 28. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Por isso que ele fala, quando o texto fala assim, quando a gente ouve fora desse contexto, que fala, se você pegar só esse pedacinho, olha, mas a quem não tem, não, pois a quem tem, mais será dado. Deus está louco, né? Deus está injusto. Nossa, olha essa frase, gente. A quem não tem, não, a quem tem, mais será dado, mais será acrescentado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Tem algumas versões de traduções hebraicas do texto bíblico que fala assim: será tirado até o que ele pensa que tem. Ele pensa que tem. E outra versão que diz: mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E no final ele pede que recolham esse servo inútil, né? E jogue nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, certamente no porão, algum lugar assim, que vivia na escuridão, né? Alguns textos vão trazer assim: quem tem, receberá mais, de quem não tem, será tirado. Por isso que eu estava com Mateus 13:12 na cabeça, que é especificamente esse pedacinho. A pergunta, se quem tem, receberá mais, e quem não tem, será tirado, a pergunta é: ele tem ou não tem? Quem não tem será tirado. Ele tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? Tem. A capacidade de multiplicar. Muito bem. Ele tem a capacidade de multiplicar. Muito bem. E aí nós continuamos. Podemos ver alguns exemplos para entender que Deus não está sendo injusto, que o mestre não está sendo injusto com a parábola dos talentos, quando ele fala: a quem tem mais, mais será dado, e a quem não tem, lhe será tirado. Quem tem menos, será tirado. Se nós olharmos com os olhos humanos, falamos: nossa, que sacanagem, né? Que injustiça. O que Deus está fazendo? Que reino de Deus é esse? Mas se nós olharmos com os olhos divinos, um olhar da espiritualidade, nós vamos conseguir entender. Até dá a impressão como se ele estivesse falando assim, que quem já é rico ficará mais rico, né? E quem é pobre ficará mais pobre, né? E cada um pode levar para essa interpretação de acordo com a intenção, não é? Mas não foi isso que o mestre falou. Ele
ele diz: quem tem, receberá mais, e de quem não tem, será tirado. Se nós pegarmos um exemplo do profeta Eliseu, Eliseu recebeu na sua casa certa vez. Alguém já ouviu falar de Eliseu? Não. O Eliseu era um profeta do Antigo Testamento, seguidor e discípulo de Elias. Alguém já ouviu falar de Elias? O profeta Elias. O profeta Elias foi também um dos homens, como o Mestre Jesus, como Maria. Elias foi um dos homens que foi elevado ao céu numa carruagem de fogo, do qual não fora sepultado e não morreu. Não se encontra a sepultura do profeta Elias. Elias foi levado, encarnado assim como nós, aos céus, numa carruagem de fogo. Quase, vamos dizer, foi abduzido pelo alto. Olha que maluco. Tem uma passagem que os discípulos falam, não façamos 3 tendas, uma para ti, Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Lembra disso? E aí a gente pergunta, então o Espírito existe, que os caras já tinham morrido, né? Já tinham... De quem que eles estão falando? Nesse caso, Eliseu, que foi discípulo de Elias, recebeu uma senhora viúva e disse: Eliseu, você sabe que eu fiquei viúva recentemente. Eliseu, meu marido deixou muitas dívidas, não sei o que fazer, não sei como pagar. E aí, Eliseu pensou, mas eu não sou banco, não sou banqueiro. Aí de repente ele lembrou da missão dele enquanto profeta, se recompôs e disse: o que tendes vós em sua casa? Não tenho nada, Eliseu, não tenho nada. Mas nada mesmo? Para falar que eu não tenho, eu tenho azeite, porque se usava muito azeite. Então, corra toda a vizinhança, arrume o maior número de vasilhames, ou de garrafas, vamos dizer, e vá enchendo todas as garrafas que você encontrar, que você conseguir, com esse azeite. E ela, na hora, não entendeu, foi para casa e começou a encher esses vasilhames de azeite, de azeite, de azeite, de azeite. E Eliseu foi até a casa dela e tinha vasilhames por vários cômodos. E ele falou: agora venda todos os azeites, pague as suas dívidas. E assim ela fez. O azeite, na verdade, foi se multiplicando, 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 aquele pouco azeite, e ela conseguiu pagar as dívidas e ainda conseguiu sobreviver com aquele dinheiro por muito tempo. Depois, uma segunda experiência é sobre Elias, que foi o grande mestre de Eliseu. Também uma viúva de Sarepta, uma cidade em que ele estava visitando, saiu para pregar, saiu para fazer suas profecias, dando fome, tocou no coração que ele deveria entrar numa determinada casa, coincidentemente, mais uma vez, uma viúva. E aí ele disse: senhora, dê-me água para beber. E ela estava no quintal pegando uns gravetos. Dê-me água para beber. E ela parou o que estava fazendo e foi pegar água. E ele sentou à sombra. E ele falou: olha, por gentileza, me traga um pão também. Ela falou: meu senhor,
senhor está me confundindo. Eu não tenho pão. O pouco de farinha e azeite que eu tenho é para fazer um pirão para mim e para o meu filho. E é a única refeição que nós teremos hoje. Não sei nem o que nós vamos comer daqui para frente. E ele disse, mas faça primeiro o pão. Interessante, né? Faça primeiro o pão. E ela fez o pão. E esse pão foi repartido. E essa farinha brotava, esse azeite brotava, se multiplicava, esse pão brotava. E ela viveu cerca de 1 ano se alimentando daquele azeite, daquele pão, e ainda repartia ou trocava com a vizinhança. Outra percepção que nós temos, e que eu acho bastante interessante, é Moisés. Quando Moisés é chamado para a libertação do Egito, ele fala para Deus, mas Senhor, quem sou eu? O que eu tenho, a não ser um cajado ou uma vara, como queiram chamar. Mas foi com essa mesma vara que o mar se abriu. Foi com essa mesma vara que ele salvou uma nação. Com esse mesmo cajado. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que é pouco. E nós vivemos tendo coisas e olhamos para ela com um olhar de pouco. Deus não quer nada além. Ele não vai pedir nada além daquilo que nós somos capazes. E ele se revela no pouco, ele se multiplica no pouco. Quando o Mestre Jesus passa, e os pescadores, e eles falam, lancem as redes. Mas Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Lancem as vossas redes, avancem para águas mais profundas. Primeira observação, ele quer dizer que nós precisamos valorizar aquilo que a gente acha que é pouco. Porque é desse pouco que surgirá a multiplicação. Multiplicação não surge da multiplicação. A multiplicação, ela surge do pouco, daquilo que você julga ser pouco. Muitas vezes a gente ganha 1 talento e fica olhando na mão do outro que está com 5 talentos. Ah, e eu com esses 5 talentos, você não está fazendo nada nem com 1. Nem com 1 você está fazendo. Você acha que você tem capacidade para ter 5 talentos? Você não está fazendo nem com 2, fica de olho na mão de quem tem 5. Lancem as vossas redes para águas mais profundas. Ou seja, a rede voltou farta, cheia, rasgando. Ele não vai pedir nada daquilo diferente do que nós sabemos, ou do que nós podemos, ou do que nós temos condição. Se eles são pescadores, eu vou dar uma tarefa de pescadores para eles. Entende isso? E nós passamos uma vida inteira procurando, tentando descobrir, uma busca, e não começa a obra, não começa a fazer a missão, não começa, porque, meu filho, é com o que tem, seja com um azeite, com um pão, ou com um peixe, ou com apenas um cajado, começa. E olhando para esse evangelho, eu fiz uma autoanálise. Fiz uma autoanálise de quando nós trabalhava com a minha prima no meio do quintal, uma lona e 4 bambus. Depois, quando separei da minha prima, fui para minha casa, um quarto, que era o meu quarto, onde eu durmo até hoje e descanso, uma cama, um armário, um guarda-roupa, um congazinho e um corredorzinho do tamanho dessa mesa. É do pouco que ele multiplica.
é do pouco. Depois construímos um cômodo, Eduarda lembra, Sandra lembra, os mais velhos lembram, do Carmo, Rosimar, na casa de uma amiga, ainda na casa alheia, eu ainda tive atrevimento. Na casa alheia, construí um cômodo no fundo do quintal. E depois fomos para o outro barracão. Agora estamos aqui já. Você entende isso? Que Deus quer que você olhe para o seu pouco e seja capaz, diante da tua fé, e está dizendo para você, o teu pouco, meu filho, não é pouco, é o seu olhar é que é pequeno. A tua fé é que te atreve a achar que é pouco, porque não é pouco, porque desse pouco que você acha que é pouco, é que eu farei muito e farei muito mais. Ou seja, nós somos bastante desobedientes e nós somos bastante ingratos com Deus. Diz que, como é que é? O muito sem Deus é nada. Não, como é que é? E o pouco com Deus é muito. Exatamente. Entende isso, gente? Que todas essas passagens houve multiplicação. Senhor, precisa mandar esse povo embora. Como que vai alimentar essa multidão? Peçam a eles que vão até as cidades buscar os seus alimentos. O mestre, certamente, se ele usasse óculos, ele faria assim. O que tendes vós nas vossas sacolas? Apenas 5 pãezinhos, 2 peixes, sei lá, ou ao contrário, que eu sempre confundo isso. Apenas isso. Foi desse pouco que ele alimentou mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens, mais as crianças, mais... Entende que é do pouco que se multiplica? Mas você precisa levar e cuidar desse pouco, que ao olhar de muitos é pouco, com bênção. Olhar com gratidão. Olhar com o olhar de quem abençoa. Portanto, por isso que essa canção fala isso. Quando Pedro chega e fala, Senhor, e nós já estudamos esse evangelho, Senhor, diga Pedro, estão cobrando os impostos que nós não pagamos ainda. Jesus olha para Pedro e fala, vá, lance o teu anzol na pesca, pegarás um peixe, e ao abrir o peixe achará uma moeda, e será suficiente para pagar os nossos impostos. Olha, o mestre não falou, Pedro, vai carpinar, Pedro, vai plantar, Pedro, vai... Não! É diante do que você sabe, é diante do que você conhece, é diante do que você pode. Se tem alguém exigindo mais que isso, não é Deus. É a tua própria consciência, ou a sociedade, ou o padrão, a matrix, mas não é Deus. Porque Deus é da simplicidade. Deus é Deus da simplicidade. E aquele pouco que até então você olhava como pouco, não é pouco. Se você precisa começar uma vida nova, e diz, nossa, eu não tenho nada. Tá bom, então nós vamos tirar a tua saúde e te jogar na cama e eu quero ver se você tinha ou não nada. Você entende essa grandeza? Que nem isso nós podemos ter a besteira de falar, eu não tenho nada. Tem. Muda a lente, muda o olhar. Olha com gratidão. Tem. Tem sim. Fuça aí. É o mesmo que o mestre falar. Quando falaram para ele, somente 5 pães e 2 peixes, fuça aí nas vossas sacolas. Pode fuçar. Me dá aqui. Consagrou, que é o que nós não fazemos, né? Pediu a bênção e a coisa se multiplica.
Talvez você esteja deixando de pedir a bênção. Talvez você esteja deixando de elevar aos céus para que as coisas se multipliquem. Você está vivendo muito terra a terra e não está conseguindo ver a grandeza daquilo que lhe parece pouco e que não é pouco. E diante desse pouco, que abre aspas, parece pouco, pode se multiplicar muito. Conseguiu acordar hoje? Conseguiu abrir os olhos hoje? Pôr os pés no chão? Seus pés mexeram, suas mãos mexeram? Conseguiu ir ao banheiro? Conseguiu tomar água, tomar café, tomar um banho, ir para o trabalho? Você acha que é pouco? Jura mesmo que você acha que é pouco? Conseguiu vencer o dia de hoje? Com nervoso, sem nervoso, com lágrimas, sem lágrimas? Chegou o boleto? Que bom, gastamos, temos que pagar. Que bom que um dia eu gastei. Ai, minha fatura do cartão, mas tudo isso eu gastei, realmente eu gastei. Vou ter que pagar. Abençoado seja. Foi tudo coisa que eu queria. Olha aqui, ó, está aqui. Nós precisamos mudar o olhar das coisas. Não é pouco. Não tem ninguém que seja miserável aqui. Nenhum de nós. E nós passamos uma vida enterrando talentos. Achando que nós ganhamos menos e eu preciso entregar esse... Não é menos não, meu filho. No dia que você tiver capacidade para receber 5, você vai ter os seus 5. Mas você precisa provar isso. Para você, para o universo e para Deus. Prova isso. Porque se não fosse o meu crer, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Teve um dia que eu ajoelhei diante do meu congá e falei, ó, chega, acabou a gracinha, acabou a palhaçada. Que foi o dia que eu saí da casa da minha prima, que era o meu alicerce. As pessoas continuaram me procurando. Eu não tinha condições, achava que não tinha, de continuar a caminhada sem quem me amparava, que era quem recebia, eu estava começando a receber. Quando eu fui para lá, eu não recebia entidade nenhuma. Ela foi para um outro terreiro lá em Bebedouro, eu não gostei da atitude e nós acabamos desvencilhando. E aí eu fui comprar a vela e falei, meu amigo, meu irmão, eu não sei o que eu faço. As pessoas continuam me procurando por benzimento, mas eu estou sozinho. Eu não consigo, eu não posso. Ele falou, irmão, ele tinha um jeito meio, irmão, presta atenção. Se as pessoas estão te procurando, é porque o orixá está mandando te procurar. Não deixa de atender esse povo aí que vai dar ruim para você. Eu falei, meu Deus, como assim? Jogaram nas minhas costas uma responsabilidade que nem eu sabia que eu tinha. E eu acreditei naquilo. Eu continuei. E o pouco se refere a todas as coisas da nossa vida. Não só na espiritualidade, mas em tudo aquilo que quando você olha para a sua vida, você acha que é pouco. Quando você olha para o outro, acha que é muito para ele. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Se saindo daqui você tiver um lugar para retornar, um telhado para te acolher, uma cama para deitar, uma água para matar a tua sede, um pão, um prato, uma comida, não seja ingrato. Se você puder ter uma noite de paz, de luz, levantar e amanhã tiver um trabalho para ir, um horário a cumprir, uma reunião, sei lá o quê, agradeça. Não é pouco. Você acha que é pouco? Não é pouco. Eu sempre digo na minha casa, meu Deus, a gente vive num banquete. Aquele que chega também se alimenta. E ao ir embora, sempre uma quentinha, sempre uma marmitinha.
E a comida se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. Aí a Maria fala, na segunda, nós vamos comer a comida de ontem ainda? Vamos comer a comida de ontem ainda. Na terça não, eu falei, Maria, congela isso. Congela isso aí. Vamos fazer outra coisa. Mas você entende isso? Essa multiplicação, essa bênção, daquilo que você achava que era pouco. E não é pouco. Somos nós que estamos olhando de maneira equivocada, de maneira errada, errônea, para as coisas da nossa vida. A nossa vida, ela tem muita abundância. E nós temos muita ingratidão. Se você olhar para a sua vida agora, cada um de nós, vai falar, putz, é verdade. Quando eu vou a São Paulo, uma vez por mês, que eu chamo o veículo que vai me levar até o hotel, e eu vou pensando, conversando com o motorista e pensando no meio do caminho, quanta gente na rua. Quanta gente na rua. Quando eu era criança, haviam mendigos. Pessoas mais velhas, não é? Hoje não tem mais mendigos, tem andarilhos, que são os moradores de rua, e que são extremamente jovens, desistindo da vida, dependência química, alcoólica. E aí eu pergunto assim, debaixo daqueles viadutos, com aqueles cobertores imundos, que é o que eles têm, que para mim é imundo, mas para ele não é, o que ele tem, é o que quebra o frio dele naquela noite. Por que ele e não eu? Por que ele está debaixo da ponte e não eu? Você já se fez essa pergunta? Por que ele está debaixo da ponte e não você? Por que ele não tem para onde voltar e você tem? Por que quando alguém está desfilando com um carro 0 km que acabou de tirar da concessionária, você vê o outro numa cadeira de roda, e ainda há quem acha que tem pouco? Ou esse da cadeira de roda olha para o outro dentro do hospital que teve as 2 pernas amputadas, e nós continuamos achando que nós temos pouco. Como nós somos medíocres e ingratos diante da vida, diante do Criador. Então isso é para que nós possamos, quando este Senhor, esse suposto patrão que tem aqui na parábola, quando este Senhor voltar, quando nós tivermos um encontro com Ele, e vai ser um encontro particular. Eu vou ter meu encontro no meu desencarne. Você vai ter seu encontro. Eu, tu, ele, nós, cada um vai ter seu encontro. E poder dizer, Senhor, está aqui, ó, os talentos, os denários que o Senhor me deu. Eu multipliquei. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, e queria ter mais 30 vidas para fazer outras coisas que eu não consegui fazer nessa existência. É esse prazer de existir e de fazer e de acontecer que nós precisamos ter dentro de cada um de nós. E entender que não há pouco. Fazer o que se pode com aquilo que se tem. O que tem? 5 peixes, 2 pães? O que tem? Um pouco de azeite, um pouco de farinha? O que tem aí? Só o azeite? Você pode procurar. E você tem algo por onde começar. E eu termino dizendo que Deus não está atrás de alguém que está buscando alguma coisa. Deus vai de encontro com aquele que já percebeu que tem alguma coisa.
Essa é a grande verdade. Se você já é grato, se você já percebeu o que tem e que pode, se coloque a serviço, né? Que assim seja. Vamos lá. Vamos agradecer, que a vida é digna de agradecimento. Nossa, meu pai, eu achei que a minha vida estava desmoronando. Você não sabe o que é desmoronar. Você não sabe o que é desmoronar. Nossa, eu achei que eu não tinha nada. E eu sempre disse aqui, eu sou milionário. Não é porque eu falo por mim, né? Eu sou milionário. Sempre disse isso. E eu desejo que cada um de vocês também se sintam milionários diante da riqueza que Deus deposita a cada um de nós. Que assim seja. Deus, Pai de todas as coisas, pedimos a vós que nos ajude a olhar para tudo que temos e que somos, com um olhar de grandeza e de multiplicação. E nos ensine, Pai, a reconhecer com gratidão tudo que tem colocado no nosso caminho, na nossa vida, na nossa caminhada. Que sejamos gratos, que sejamos obedientes e que tenhamos humildade para agradecer a Deus tudo aquilo que achamos que é pouco. E sabemos hoje que nada é pouco. Gratidão, 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 Senhor. Horas que eu fico envergonhado diante de Deus, de saber quanto nós temos, né? Quanto nós temos. Sabe que tem uma grande parcela de jovens e de adolescentes nesse século 21, sofrendo crise de ansiedade, depressão e frustrações, porque eles acham que não tem nada. A esvaziez da alma é tanta, e tem muita gente, não só jovem, viu? A esvaziez é tanta que ele acha que ele não tem nada. Esse é o grande problema do século, né? Tudo em paz? Amém. Coisa boa, né? Que assim nós possamos viver a multiplicação de todas as coisas que são boas e tenhamos um olhar de gratidão para com Deus diante das nossas vidas. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus Pai pela grande oportunidade de hoje de estarmos aqui. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, que sempre se faz presente, que retorne para as moradas espirituais e que sempre nos traga consolo, cura, paz interior e luz divina sobre cada um de nós. Gratidão. Que assim seja, né? Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, quem é de bênção? Uma boa noite a todos.